Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de CTS. Desta vez nós vamos falar sobre os grandes impérios do Neolítico. É um tema que a gente já iniciou na aula passada, não é mesmo? Mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Vale dizer que ele está no nosso capítulo 3 do nosso livro, tá bem? Então, quem quiser seguir por lá, lá tem muito mais detalhes do que o que a gente vai conseguir falar aqui nesse tempo que a gente tem, ok? Vamos lá. Vamos então recordar aqui o que a gente já falou, vamos dar uma caminhada adiante, né? E vamos seguindo. Bom, esses são os locais onde a gente localizou, né, os grandes impérios do Neolítico. O que quer dizer isso? Vamos atentar para algumas coisas que a gente já falou. Em primeiro lugar, nós estamos falando de impérios que começaram a acontecer por volta de 3.000 anos antes de Cristo, numa época em que a Europa e a Ásia estavam desfrutando da revolução tecnológica provocada pela agricultura e pecuária. Bom, qual que foi a grande mágica dessa revolução tecnológica? É que agora, né, relativamente poucas pessoas conseguiam produzir comida para muita gente. Enquanto que antes, né, enquanto caçadores-coletores, por exemplo, como é o caso das tribos brasileiras, né? No caso dos caçadores-coletores, todos têm que produzir comida. Quando você tem agricultura e principalmente pecuária desenvolvida, você tem então esse fenômeno, né? Pouca gente agora produz comida para todo mundo. Mas vale lembrar, né, que nós estamos na idade da pedra, né? Então por isso é que chama-se Neolítico, a nova idade da pedra, tá? E o que significa isso? Significa que essa agricultura ela só pode ser praticada em terra barrenta, porque ela é feita com instrumentos de pedra. Então você não consegue, né, quebrar uma terra dura com um instrumento de pedra. Isso é uma limitação. E não é, então, por outro motivo que a gente vai encontrar as grandes aglomerações humanas dessa época na beira de rios que tinham uma várzea larga, onde havia uma grande faixa de terra barrenta. Tá? Isso não significa que ao longo, né, daquele território, Europa e Ásia, não havia outras populações sedentárias. Havia sim, várias populações foram se formando, mas nenhuma ordem de grandeza quanto foi naqueles chamados grandes impérios do Neolítico. E nós vamos tomar até o Egito como exemplo, porque é mais fácil falar dele, é uma história um pouco mais conhecida, pelo menos de minha parte, do que, por exemplo, a história da China, tá bem? Então, voltemos lá ao nosso PowerPoint aqui. Bom, aqui nós temos então, né, uma linha do tempo indicando, né, quanto novo é o Neolítico aqui em verdinho, né, comparado com a história da humanidade, que teria começado há 300.000 anos, e quão novo é o Neolítico e quão novo é quão nova é a modernidade, né, pensando que nessa linha do tempo, né, o ano 2000 está aqui muito pertinho do ano zero, né, porque a gente teve que esticar bem a linha para chegar no início do Homo sapiens. E aqui a gente dá um zoom e vamos ver aqui que 11.000 anos antes de Cristo é quando a gente tem informações do início dessa era, dessa revolução tecnológica, e o primeiro faraó ele vai ser 3.200 antes de Cristo. Então, com isso, dá para ver que foi um tempo enorme que a humanidade gastou, primeiro, para disseminar as tecnologias de agricultura e pecuária, e segundo, para poder organizar essa produção de alimentos, né? Mesmo na beira dos grandes rios, e que chegava muita gente, para conseguir organizar a área pessoal e formar um Estado, levou milhares de anos, desde o início da agricultura e da pecuária. Então a gente vê aí em azul, né, essa linha do Egito antigo, quer dizer, quanto que teria durado o antigo Egito, ele vai terminar com a absorção do Egito pelo Império Romano, e também a chamada Babilônia antiga, aquela região do Tigre e Eufrates, daqueles dois rios. Eles foram impérios bastante importantes. O Egito foi mais unificado do que a Babilônia. A Babilônia teve vários povos que foram trocando lá de lugar no poder, e o Egito teve mais unificado durante esses milhares de anos. Bom, vamos falar um pouquinho então da organização política e social nesses grandes impérios do Neolítico
E vamos relembrar outra vez que nós estamos falando aqui do Egito, né? A gente pode estar enganado em relação aos outros grandes impérios. Então vamos nos ater um pouco aos egípcios, né? Bom, aqui é uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração, que desde o início as comunidades que foram se organizando lá na beira dos rios, elas tinham seus líderes locais, e, em geral, eram pessoas que lideravam devido a alguma, vamos dizer assim, alguma ética que era reconhecida pelo grupo, tá? A pessoa tem que ter, né, uma moral forte para poder um grupo aceitá-la como seu líder. E agora, pensando em grandes povos, né, em grandes populações, o Egito chegou a ter 2 milhões de pessoas, tinha que ter a transferência, né, desse poder local para um poder mais centralizado, né? E aí, a base desse poder, ela era, sem dúvida, uma base espiritual, no segundo sentido. O líder máximo, no caso vai ser o faraó, ele é considerado um líder, sobretudo, religioso. Ele tem uma ligação, né, com as divindades, né, e das divindades ele vai trazer para o povo as orientações de organização. Então, essa organização falada desse jeito, ela vai, é claro, ela vai ser mais bem estabelecida no início, mais pura, né? O faraó está lá colocado mais como um líder espiritual, e à medida que o tempo vai passando, isso vai, vamos dizer assim, degradando, ele vai se tornando um líder mais terreno, as organizações vão favorecer determinados grupos que vão enriquecer, e esses grupos já não têm mais aquele aspecto moral que tinha antes. Então, quer dizer, há uma deturpação desse início, ela vai acontecendo como sempre acontece na história da humanidade, tá? Bom, há então um grupo de sacerdotes que vai sendo formado também nessas organizações, e a função dos sacerdotes, ela é, ao mesmo tempo, fazer uma ligação entre, né, os principais, vamos dizer assim, o faraó e os que estavam do lado dele, e o resto da população. Mas os sacerdotes, aí eles vão ter também, por exemplo, no Egito, funções muito interessantes, como, por exemplo, olhar para os céus e descobrir o que os deuses estavam falando pela organização dos astros nos céus. Daí eles vão descobrir o ano de 365 dias e um quarto. Esse ano já era adotado no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, já estava adotado esse ano, de 365 dias e um quarto. Tá? Eles já sabiam que essa era a duração do ano. Ao mesmo tempo, e isso é fundamental, né? Por que eles vão atrás do calendário? Né? Eles vão atrás do calendário porque eles têm que saber exatamente quando é que o rio Nilo vai encher, cobrir as várzeas e quando ele vai vazar. Imagina você controlar uma população imensa que depende da produção agrícola e pecuária na beira do rio, você tem que controlar o momento em que você vai plantar e o momento que você vai retirar, vai colher e sair fora, porque as águas vão aumentar. Isso era, na época, bastante regular, do ponto de vista do aumento do vazamento do rio, isso tinha a ver com a formação de geleiras lá na cabeceira, né? Então, para fazer o controle dessa agricultura, dessa pecuária, os sacerdotes se encontraram nos céus, mais especificamente nos movimentos do Sol, de norte a sul durante o ano, esse período de 365 dias e um quarto. E esse dia, né, esse ano de 365 dias e um quarto, ali foi dividido em 12, que seriam os 12 meses, né? Então, essa astronomia era bastante conhecida dos egípcios e depois dos babilônios, dos gregos. Os chineses também tiveram o ano de 365 dias e um quarto. E o povo que conseguiu a organização mais perfeita do ano até hoje, o calendário mais bem feito do planeta, curiosamente, foram os maias aqui no México. Bom, então, uma coisa bastante importante para a gente ter em mente é que os princípios cósmicos estavam presentes em todos os aspectos da vida das pessoas. Ou seja, havia, né, para as pessoas, de uma maneira mais que estabelecida, a ideia de que os deuses estavam presentes. As pessoas realmente sentiam isso. Quer dizer, havia uma ligação muito grande entre o ser humano e os deuses e a presença dos deuses entre os humanos, tá? E isso é comum em vários e vários povos, inclusive
as nações indígenas brasileiras, né? Tem essa percepção de que os seres, né, espirituais transitam entre os seres humanos. Então, tudo que se fazia tinha que ser levado em consideração a partir desse princípio. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante. Quando eles começam a explorar a terra, a tirar da terra as pedras, a esquentar as pedras, limpar e conseguir os metais, então eles vão acreditar, né, que essa intervenção na terra é uma intervenção que interfere, né, nos afazeres dos deuses. E daí vai surgir a ideia da alquimia. Então vejam bem, né, a história de que nos astros está escrita o destino das pessoas dá origem à astrologia. E a ideia de que, né, os deuses interferem nos elementos da terra e que a terra nos alimenta e que a terra nos provê de coisas, daí surge a ideia da alquimia. Então, a alquimia no seu princípio, como a astrologia no seu princípio, nesses grandes impérios, ela estava muito relacionada a princípios religiosos. Então, eles são exemplos, né? A alquimia e a astrologia disso que a gente está falando. Então, vamos lá. Quais são as características desses grandes impérios do Neolítico? Primeiro, proximidade dos grandes rios, essa coisa da centralização do poder, existe um poder central que vai ficar no rei ou no faraó, né? O desenvolvimento da escrita, isso é muito interessante, e dos sistemas de numeração e do calendário. Então, por que a escrita? Né? Por que, por exemplo, os povos indígenas brasileiros não tiveram nem escrita, nem sistemas de numeração? Né? Isso não tem nada a ver com a inteligência, tá, gente? Nada a ver com a inteligência. E aqui é preciso marcar isso com muita veemência, né? E me permitam fazer isso, né? Havia, a partir do momento em que o pessoal produz muito, você tem, por exemplo, muito gado, muita produção, você tem que guardar essa produção para a época que vai faltar, vamos dizer assim, que, né, que é a época de muita chuva, de muita seca. Então você tem que ter um controle das quantidades. E é essa necessidade do controle de quantidades que faz surgir a escrita e o sistema de numeração. Então, a escrita e o sistema de numeração, no início, eles servem para registrar aspectos da religião ou aspectos econômicos práticos da vida do cotidiano. Vai surgir também no Egito, por exemplo, a geometria, que o nome já está dizendo, a medida da terra. O que significa isso? Que na hora que secava o rio, né, na hora que as margens barrentas apareciam, era preciso dividir a terra e estabelecer as fazendas, né, e a quem seria o responsável por cada porção de terra. Daí surge, inclusive, a palavra geometria, a medida da terra. Né? Então, essas coisas todas elas vão surgindo a partir de necessidades práticas, coisa que não passou aqui pelas terras brasileiras. Por quê? Porque exatamente as tribos que aqui viveram não lidaram com agricultura, sim, com pouca agricultura, mas principalmente não lidaram com a pecuária. Quer dizer, não conseguiram constituir populações em que poucas pessoas iriam produzir comida para muitas pessoas. E aí vamos falar de uma coisa mais importante também, por exemplo, aqui nas tribos brasileiras. Essa coisa das pessoas, a quantidade de pessoas da tribo era muito, muito, muito importante. Então, quando nascia um indivíduo com algum problema físico, isso era considerado, e é até hoje em algumas tribos, né, uma desgraça para a tribo. Então, o que eles faziam? Eles colocavam esse bebezinho na floresta para ele ser consumido pela floresta. Por quê? Porque, do ponto de vista prático, vamos dizer assim, a tribo não conseguia, né, incorporar aqueles que não iam produzir comida por algum defeito físico. Eles iam ficar lá só recebendo a vida inteira. Então, eles não podiam, vamos dizer assim, se dar ao luxo de ter essas pessoas. Então, as pessoas com deficiências físicas não tinham direito à vida, vamos dizer assim. Tá? Mas isso tinha a ver com esses princípios práticos que não tinham esse discurso que eu estou falando para vocês.
Isso era visto como uma questão religiosa. Houve ali uma desgraça, apareceu, né, um sujeito com problemas físicos, nós temos que deixar ele de fora, tá? Eu já não sei se esse princípio teria sido adotado, por exemplo, lá no Egito, na Babilônia, nesses impérios antigos. Vamos lá. Também a tecnologia era baseada na pedra, e aí, né, a partir, né, das experiências deles, a cerâmica, né, já era conhecida antes do Império Egito, né? A cerâmica foi muito trabalhada pelos nossos indígenas também. Eu sempre uso essa comparação, porque os nossos indígenas usaram, né, viveram como caçadores-coletores até por volta de 1500, a chegada dos portugueses aqui, né? Então, eles nem passaram pelo Neolítico. Então, a cerâmica, da cerâmica eles chegaram ao vidro, no Egito, por exemplo, e do vidro aos metais. Então, o que significa isso? O controle do fogo. Quanto mais calor você obtém, quanto maior a temperatura, mais avança nessa coisa, por exemplo, de derreter a pedra e de aí manipular os metais. Né? É extremamente interessante, se vocês darem uma olhada no YouTube lá, vocês vão ver, por exemplo, tribos africanas até hoje, ou pessoas, né, de tribos africanas, produzindo ferro por tecnologias bastante primitivas. Né? E aí dá uma noção para a gente entender, né, como é que vinha, como é que eram aquelas tecnologias daquela época. Uma coisa interessante para a gente dizer é que o ferro não está presente no início. Durante milhares de anos, né, pelo menos 2.500, 3.000 anos, o ferro não vai estar presente entre os metais trabalhados pelos egípcios, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora fazer uma visita ao museu para a gente enxergar aqui algumas características, algumas coisas dessa época do Egito, tá bem? E um pouca coisa da Babilônia também. Aqui nós temos então o Museu de Paris, né? Essas fotos foram minhas, eu que tirei, eu visitei algumas vezes o museu. Eu tenho filha que mora na França, então eu vou lá com uma certa frequência. E o Museu do Louvre é um museu central em Paris e ele é extremamente rico, né? É um lugar muito interessante de se visitar. Bom, aquela pirâmide que vocês estão vendo de vidro ali é a entrada do museu, e ele ocupa hoje o que era inicialmente um palácio real. Ele é imenso, uma área imensa, né? A nobreza francesa, até a Revolução Francesa, era extremamente rica, e aí os franceses, né, na Revolução Francesa, resolveram eliminar a nobreza da época. Né? Eles mataram os reis, mataram os nobres todos, porque era incompatível, né, a riqueza deles com a fome que o povo passava. Enfim, aí está, né, uma visão da área, né, dele. Nós vamos fazer mais uma visita aqui. Ó. Isso aqui era um protesto que estava tendo lá, numa época que eu passei por lá. Aqui nós estamos de costas para a pirâmide e de frente, né, para a entrada do palácio, do que seria a entrada do palácio, que é aquela entrada ali, aqui, desculpem, esse arco, né? Aqueles 3 arcos ali. Ali se representam a entrada do Museu do Louvre, tá? Bom, ali vocês podem ver à direita e à esquerda as 2 pontinhas do museu. Aqui são alguns detalhes, ele é muito, né? Esse prédio é todo cheio de esculturas, todo trabalhado, é uma coisa incrível. Aqui nós estamos então agora, né, do lado de cá do arco, e lá no fundo vocês podem ver a pirâmide, ali o tamanhozão do museu, né? Bom, ele fica perto, relativamente perto da Torre Eiffel. Aqui foi numa época que eu fui de verão, o povo estava aproveitando lá, estava muito quente. E nessas águas públicas o povo estava usando como piscina. É uma coisa engraçada que a gente, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente vê isso como o pessoal de rua, né? Moradores de rua que tomam a banho assim, em águas públicas, né? Mas lá não são moradores de rua. Aqui são os jardins na frente. Paris é uma cidade muito cheia de obras de arte, é uma cidade maravilhosa. Na frente do museu, né, que era a frente do palácio, tinha um jardim que é preservado até hoje, o Jardin des Tuileries, e é uma região pública, todo mundo passa por lá, todo mundo passeia. Então aqui eu fotografei essa estátua, né, na frente do arco, né, já no início dos jardins, né. Essa estátua eu gostaria de chamar a atenção para ela por um motivo que nós vamos ver lá dentro, tá? É,
a gente vê aí, né? Vocês podem ter um sentimento em relação a ela, depois eu vou chamar atenção para a técnica de fazer essa estátua, né? Então vocês devem ter reparado, né? Tem aí um sujeito com uma expressão de remorso. Esse é Caim. Caim quando ele mata Abel, né? E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é essa perna dele, a perna esquerda dele, ela está presa aqui, ó, a um lugar onde ela sustenta ela, tá? Repara que a gente tem que pensar que toda essa estátua ela foi feita a partir de um bloco de mármore. Então, se o artesão, né, o artista, ele faz alguma coisa errada, por exemplo, ele faz toda a arte no final, ele tenta colocar em pé e ele errou o equilíbrio, esse Caim não vai ficar em pé. Então, nós vamos ver que isso é um recurso, né? Você deixa sobrar ali um pedaço, encosta a perna dele ali para você aumentar a segurança, vamos dizer, a estabilidade da estátua, né? Agora, aqui do lado do Caim, tem essa outra estátua, muito moderna também, né? Chama-se O Homem em Sua Miséria. Então, é uma estátua muito chocante também. E ela está do lado, ali são dois dramas, né? O homem em sua miséria de um lado e o Caim, depois de matar o Abel, do outro. Resolveram colocar bem ali, bem de frente o museu, né? O Museu do Louvre. Bom, aqui nós estamos na entrada do museu, as pessoas entram por aquela pirâmide, compram ingressos e tudo, ele é imenso, tem várias divisões, e aí você escolhe o lugar que você quer visitar, né? Então nós começamos aqui, depois isso vai fazer sentido, mais sentido no nosso curso, pela parte de baixo, né, pelo porão, o chamado Louvre medieval. Né? Na verdade, são os restos do primeiro castelo que existia ali. Então, as fundações do castelo eles mantiveram, para a gente ter uma ideia de como é que era aquilo ali, né, nos antigamente, lá nos anos 1300, 1200. Aqui tem um desenho, né, que é o passeio pelo Louvre medieval. Esse castelo tinha uma torre no centro, então a gente rodeia aquela torre, né? Para a gente entender como é que ela funcionava ali. E a gente vê que tem outras torres no perímetro do castelo, tá? São as torres de sustentação do castelo. Castelo que existia na época medieval, evidentemente. Lá ele está falando que é um castelo do século XII, né, por exemplo. Então, 1100 alguma coisa, né? Aqui uma maquete mostrando como esse castelo se situaria na cidade de Paris, que evidentemente ali naquela época era ainda uma cidade bem pequena. A gente vê que ele tem já um jardim na frente dele, e a cidade também era murada, viu, gente? Nessa época as cidades eram isoladas por muros, porque era uma época de muita violência. Então a gente vê aqui que atrás do castelo, por exemplo, você já tem uma muralha aqui atrás, né? Essas muralhas tinham a pretensão de proteger, né, o castelo. Aqui uma visão, né, uma maquete desse castelo, e repara que, né, ele tem apenas uma entrada. E tudo é feito em função da segurança, tá? Se bobear, né, o inimigo vem e vai derrubar o castelo. Então, essa coisa de ter uma entrada só é exatamente para facilitar a proteção de quem está dentro do castelo, né? Bom, agora entramos na área egípcia. Repara essa estátua. Então, quando você compara com aquela estátua do Adão, né, você vai, desculpe, do Caim, você vai falar, pô, mas que estatuazinha mais, né, mequetrefe, né? Mas a gente tem que levar em consideração que muito provavelmente não foi usado ferro para fazer essa estátua. Os instrumentos não eram de ferro. Então, a habilidade do artesão é enorme para conseguir produzir uma coisa com instrumentos muito mais frágeis do que os instrumentos de ferro. Aqui são coisas de madeira, né? São barquinhos que circulavam pelo rio Nilo. Representam esses barquinhos. Então, por aqui a gente pode ver uma organização, e esses são genuínos, né? São antiquíssimos essas representações. A gente vê aqui um sujeito, né? Aparentemente aquele que dá ordens, né? Para onde vai o barco. Aqui atrás um outro que vai dar a direção para o barco, né? O leme, né? Ele que vai controlar aí o leme, e os outros, os remadores. Esse é uma criança, é um enterro de uma criança.
E aqui o pessoal fazendo pão, né? Essa estatueta é de 1740 a.C., tá? Representa um pessoal fazendo pão. Não sei exatamente, mas podem ser escravos, né? Nessa época a escravidão tinha sido implantada. Aqui um detalhe interessante é um sujeito segurando um arado. Essa estatueta representa isso. E esse arado é de pedra, tá? E esse arado vai funcionar somente, né, novamente, em terra barrenta, né? Se tirar for para terra dura, ele não vai fazer a função dele, que é sulcar a terra. Aqui já é uma estatueta da Idade do Bronze, na época em que eles agora, os egípcios, conseguiram dominar o cobre, tá? Misturaram o cobre com a estanho e obtiveram o bronze. Então, foi um outro nível tecnológico atingido, tá? Tem gente que fala que a idade do bronze já não é mais idade da pedra. Eu não considero assim pelo seguinte: apesar do bronze ser um avanço muito grande, né, a conquista do bronze, ele não mudou a estrutura que havia naquele eixo, Europa, Ásia, Norte da África, que desfrutava dessas tecnologias novas da agricultura e pecuária. Tá? Então, a chegada no bronze não mudou radicalmente a vida das pessoas. E o bronze, ele era considerado, em primeiro lugar, né, um metal para a realeza, para os nobres, para as pessoas ricas. Bronze, prata e ouro. Então, eram os metais que eles davam preferência e eram metais difíceis de serem trabalhados, produzidos em baixa escala e que serviam, né, à nobreza. Eles eram sempre considerados metais de enfeite, tá? Objetos de enfeite. Aqui um hipopótamo antiquíssimo também, muito bonito. Olha lá, entre 2033 e 1710 a.C., é dessa época, né? Aqui mulheres, né, carregando provavelmente aves abatidas e preparando talvez alimento. E isso é uma enxada. Então vocês podem ver que é uma enxada de madeira. Ela só funciona em terra barrenta, lógico. Aqui já um casal, faraó e sua esposa, praticamente num tamanho, vamos dizer assim, real, né, num tamanho de uma pessoa mesmo, de duas pessoas, e vocês podem ver como que, né, apesar de, né, você olhar a estátua e achar que, nossa, mas é muito primitivo, mas quando a gente se lembra de que essa estátua foi feita sem materiais de ferro, né, sem as ferramentas, aí a gente, né, sabe o valor que ela tem do ponto de vista artesanal, né? E ela nos traz também uma boa impressão de que como que eles enxergavam os rostos, né, como que eles eram fisicamente. Aqui o papiro então, ele era representava coisas, né? Ele era o papel, né? Era o lugar onde eles pintavam e eles escreviam coisas. Por que os papiros, alguns preservaram? Porque afora a proximidade do rio, era uma região muito seca, então não se perdia com facilidade. O papiro vem dessa planta aqui, ó, que nascia nos pântanos. Então é do caule dela, né, do tratamento do caule dela que se fazia esse tipo de papel. E é feito lá até hoje artesanalmente como uma tradição, vamos dizer assim. E aí você tem uma cena, né, de uma pessoa relacionando-se com o faraó, né? Aqui são estatuetas, os animais tinham um lugar especial também. E, aliás, é uma coisa muito interessante essa relação com os animais, os bichos, né? Os deuses egípcios, eles têm, alguns deles, o corpo humano e o rosto, né, de um animal. Então, há muita essa ligação, né, entre uma forma animalesca e uma entidade espiritual. E isso, né, não é só dos egípcios, até nas tribos brasileiras, voltando às tribos aqui, a gente tem essa percepção da natureza. Inclusive, entre os Yanomami, por exemplo, pelo menos na tribo que eu tive notícia, né, no grupo que eu tive notícia, eles acreditam nisso, que tem pessoas que são bichos e tem bichos que são pessoas. Então, há
é como se fosse uma passagem meio fluida entre os entes, né, espirituais e os seres humanos, tá? Não é que a pessoa vira um animal, no sentido de animal, uma onça, um bicho qualquer, mas é no sentido de que a espiritualidade da pessoa se mescla, né, com outros espíritos que existem no cosmos, né? Bom, isso aqui é um estojo, eles se pintavam muito, é um estojo de maquiagem. Havia muita, homens e mulheres, né, as classes mais ricas, eles se maquiavam. E aqui uma coisa muito interessante é a régua, né, de um ministro das finanças do rei Tutankhamon. Então, ela é dividida em dígitos, né, que pode ser polegadas, e cada polegada é dividida numa fração. Então, começando aqui do primeiro dígito, a polegada é dividida em dois, a fração meio, a outra é dividida em três, fração um terço, a outra em quatro, um quarto, e assim vai. As frações têm uma marcação. Por exemplo, aqui nós estamos vendo a fração, esse redondinho aqui ó, quer dizer fração, a última esquerda aqui, né? Aqui é o número 10 e aqui 6. O que que significa? Que cada tracinho desse representa a fração 1/16 avos da, da polegada. Então, qualquer medida ela era expressa em tantas polegadas, mais as frações que aquela polegada podia ter. Então, aquela medida podia ter. Por exemplo, se você falasse assim, esse pão aqui, né, um pão comprido, vamos imaginar, ele tem 5 polegadas, mais um meio, mais um quinto, mais um nono. Então, eles compreenderiam perfeitamente. O tamanho do pão era 5 polegadas, mais meia polegada, mais um quinto de polegada, mais um nono de polegada. Então, as coisas eram medidas assim. Eles só usavam frações com numerador 1. Aqui um detalhezinho, então, do primeiro dígito aqui à direita, né, que ele é dividido na metade, o segundo em 3 e tal. Por que, que a medida terminou no 16, né, 1/16? Muito provavelmente, né, aliás, certamente, porque agora não dá nem para dividir mais, né? Fica muito difícil cortar, né? Já que isso é uma madeira, né? E o que, que o sujeito estava usando ali para riscar a madeira? Então é um artesão muito habilidoso, porque imagina, ele tem que fazer certinho essa divisão em 16 pedaços, e a partir daí fica impossível. Aqui, ó, do lado daquela régua, nós temos aí uma balança, que é muito fácil de entender, né? Aqui os pezinhos, né? Os pesos padrão. E ali um relógio de sol bem complicado, porque como o sol tem caminhos diferentes a cada dia no céu, você tinha que ter um sujeito especialista. Então aqui a gente pode ver, ó, que na primeira hora, quer dizer, é o momento em que o sol aparece e ele consegue bater aqui numa linha do relógio. Depois vem a segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora e sexta hora. Sexta hora é quando o sol está a pino, equivale ao nosso meio-dia. E aí você tem que virar o relógio para pegar as horas da tarde. Então, não devia ser um relógio muito preciso e muito provavelmente precisava de uma pessoa muito boa, muito certa do que estava fazendo para conseguir manusear esse relógio. Aqui nós estamos vendo ele de cima, então vejam. Aqui é a primeira hora, nesse tracinho aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você chega na sexta hora, o sol está em cima disso aqui, ó, a sombra, né? Não tem sombra ao meio-dia, né? E à tarde vai ter que girar esse relógio. Então, não era uma coisa simples, não, e devia ser pouquíssimas pessoas que tinham. Eles chegaram também no relógio à água. E aí, o relógio à água, eles conseguiam medir horas do dia e horas da noite. Então, assim como o céu era dividido em 12 faixas, que são as constelações do zodíaco, que quer dizer o conjunto de constelações por onde o Sol passa durante o ano, o dia também era dividido em 12 horas. Então foi 12 horas do dia e 12 horas da noite. Tá? Então o que significa, por exemplo, você nascer sob um signo qualquer? Eu nasci no signo de Peixes. Significa que no dia que você nasceu, naquela época, né, o Sol estava passando na constelação de Peixes. Ou seja, como a constelação nasce e se põe como Sol, e o Sol está na frente da constelação, quando o Sol está em Peixes, a constelação de Peixes não é visível no céu. Então, a astronomia deles era tão sofisticada
que eles sabiam exatamente qual constelações, em que momento, em que posição que estavam as constelações durante o dia. Então, eles tinham, né, uma visão, uma percepção clara da posição das constelações, porque eles iam seguindo a evolução das constelações à noite. E aí eles conseguiam saber, né, durante o dia, aonde estava cada constelação do zodíaco. Aqui uma estátua de Horus, e eu vou chamar a atenção de uma coisa interessante, que é aqui. Agora, como é uma estátua de bronze, você não tem mais apoio para as pernas, olha. Você já pode imaginar por quê, né? Quer dizer, ele não tem apoio para as pernas, porque se a estátua estiver caindo, você pode dar uns amassadinhos nela, empurrar ela para um lado e para o outro, e consegue recolocá-la de pé, né? Ela não é uma coisa rígida como é o mármore. E repara que o deus aí é representado, né, com uma cabeça de um animal num corpo humano, né? Quer dizer, isso é uma coisa bastante comum entre os povos, né? Aqui nós temos uma machadinha de cobre, né? Agora já uma enxada usando uma lâmina de metal. Então, muito provavelmente ela é bem mais recente, né, na história do Egito. Essa aqui está dizendo, essa, é, essa plaqueta aqui está dizendo que ela já é construída em ferro e muito provavelmente no século 7 antes de Cristo. Essa aqui, ó. Então, século 7 antes de Cristo já era o momento que ele já estava usando o ferro como metal com o qual você fazia as ferramentas. Olha que a palavra ferramenta vem da palavra ferro, né? E não é à toa. Bom, aqui nós estamos vendo, né, um conjunto de equipamentos de um artesão. Aqui são estatuetas de vidro, eles são muito sofisticados. Amuletos feitos de vidro entre o século 7 e o século 2 antes de Cristo. Aqui ourivesaria, então eles tinham ouro, e ouro era muito nobre, evidentemente, né? O ouro ele sai da terra já bastante brilhante, por isso sempre foi reconhecido pela humanidade como um metal nobre. Embora, né, você possa fazer, durante muitos séculos a humanidade praticamente só fazia ou moedas ou enfeites, né, com ouro, o ouro era sempre considerado um metal nobre, bastante importante, né? Aqui é difícil de saber o que é, mas é travesseiros, são travesseiros. Olha só, o conjunto de travesseiros. E, provavelmente eles tinham uma almofadinha em cima, né? E servia para deitar principalmente de lado, né? Apoiar a cabeça. Essa cadeira que podia ser encontrada no interior de Minas, né? É uma cadeira de milhares de anos. E essa também. E aqui brinquedos. Ó, bijuterias. E espelhos. Espelhos feitos também de metal, né? São colheres, todas muito trabalhadas. Deixa eu ver se faz aqui o material que elas são feitas. Não vai falando, mas vai falando de 1400 e 1200 antes de Cristo, tá? Então a gente pode ver que uma colher dessa dava muito, muito trabalho e provavelmente, né, muito certamente pertencia à nobreza, né? Aqui está falando de uma cerimônia de fundação acompanhada pelo tambor e tamborim. Bom, e aqui nós vamos passando a parte do museu que tem coisas já muito grandiosas, né? Em geral, esse material, se eu não me engano, quase todo esse material foi extraído, para não dizer roubado, do Egito por Napoleão. E até hoje tem aquela velha discussão, né? Quer dizer, o Egito brigando para o repatriamento, né, de tanta coisa que foi retirada de lá, pelos franceses, pelos ingleses. Então, os egípcios tinham templos enormes, né, construções maravilhosas,
eles usavam essas formações como suporte, né? E eles produziam, olha que coisa incrível, né? Eles produziam essas estátuas, né? Dentro dos pilares, né? Das construções deles. Aqui vai falando das épocas dessas construções, e aqui nós estamos já dentro da ideia da. Aqui é uma tumba de um rei, né? O rei vai ser colocado, o sarcófago dele, né? A múmia vai ser colocada dentro disso. Repara que é um objeto pesadíssimo e ele tinha que ser colocado dentro de uma câmara que ficava debaixo do chão. E aí depois ele vai ser coberto pela pirâmide. A pirâmide, né, qualquer pirâmide daquela, era realmente construída em função do túmulo de um rei apenas. Ela era para deixar um rei lá somente. Então tinha toda né, um misticismo, né, uma ideia, né, de que uma religiosidade, de que esse faraó ali ele ia continuar a vida dele com aquele corpo que era mumificado, então precisava de ser preservado. Era todo um ritual. E eu creio que já numa época em que aquela ideia inicial de que o faraó era um guia espiritual importante já tinha sido modificada, né? E já tinha sido, vamos dizer assim, a religiosidade já estava mais deteriorada, né? Porque aí você tem o faraó como sujeito, não como alguém que está se sacrificando pelo povo, mas como alguém que é extremamente privilegiado em relação ao resto da população, né? É difícil de falar, porque a gente não tem esses dados mesmo e como é que isso era na época, né? Provavelmente algumas pessoas que têm mais conhecimento poderiam falar disso com mais precisão, né? Dessa evolução da religiosidade no Egito. Repara que, né, por essa múmia a gente pode ter uma ideia do tipo de pintura que eles usavam, do tipo de decoração que eles faziam no próprio rosto. Então, os olhos se destacam. Provavelmente os olhos eram muito pintados por aqueles estojos que a gente viu lá atrás. Aqui já temos uma múmia de pedra, então ela muito certamente já vai ser de uma época onde o ferro já está dominado, porque vejam bem, é muito detalhe, é muito bem feita, é uma coisa dificílima de fazer, então isso aí não dá para fazer com instrumentos pouco duros, não, tem que ser com instrumentos muito duros feitos de ferro. Essa estatueta é famosa por causa dos olhos, que tem aí uma pedra brilhante, e esse é um escriba. Era aqueles sujeitos encarregados de fazer as contabilidades, de fazer as contas, de registrar as riquezas. Aí está falando de entre 2600 e 2350 a.C. Essa estatueta é de madeira. Agora a gente está atravessando o Louvre, vamos para outra região, e agora nós chegamos na região dos babilônios. Eles escreviam muito em pedra, em argila, e por isso a gente tem muitas e muitas informações sobre eles. Repara que no início, essa é uma tabuleta de argila, né? Os desenhos são desenhos que aparecem próximos às palavras, são desenhos que representam palavras, né? Aqui já vai falando sobre a tabuleta, e aqui fala, por exemplo, aqui em cima, está explicando, decifrando aquelas tabuletas. Um ovo perto de um pássaro, é a ideia de infância, né? Infanter, criança, né? Um ovo perto de um pássaro. Uma cruz dentro de um círculo, né? Símbolo seria um carneiro, né? E por aí vai, né? O que significa cada um desses símbolozinhos que a gente vai achando naquelas tabuletas, né? Tá aí, ó. Interessante que essa separação por retângulos ela nos dá a ideia de que os babilônios, né? A gente não sabe se caldeus, que tipo de povo que estava ali nessa época, eu não sei, né? Mas cada retângulo desse representa uma palavra, uma ideia. Fica bem clara essa separação. Aqui dizendo do mapa da Mesopotâmia, da Babilônia, que tem os rios Tigre e Eufrates, os dois rios que vão confluir num determinado momento, e era uma região bastante fértil, por isso que houve muito desenvolvimento ali também. Esse povo contava de 60 em 60, e por isso que o nosso
Nossa hora é dividida em 60 minutos, o nosso minuto em 60 segundos. Aqui uma estatueta em pedra, pequenininha. A gente vendo que por baixo dela, ela vai ter também aquela questão, aquele problema da, de você não perder o equilíbrio, né? Então, tá difícil de ver aqui, mas tem aqui uma... Né? Ele não está apoiado nos dois pés, ele tem um apoio a mais ali para poder ele ficar em pé, né? Aqui são coisas grandiosas retiradas lá dos palácios. Ali até já mostrei isso para vocês, a gente vê o Gilgamesh. Eu não sei que entidade é essa perto dele aqui, se seria Enkidu ou outra entidade. Muito provavelmente não deve ser Enkidu não, porque está muito grandioso, né? Parecendo um rei, uma coisa assim. E o Enkidu não era, ele não tinha o formato de um animal desse jeito aí. Bom, aqui são já evoluções daquela escrita e vocês vão vendo que ela vai ficando cada vez mais sofisticada e cada vez mais abstrata. E aí está explicando que o obelisco é esse, né? O que ele está dizendo? Isso tudo já está decifrado hoje. Aqui outra estatueta, também não tem problema de equilíbrio, porque colocaram o ser sentado, né? Então fica tranquilo de fazer. Uma estatueta pequena de pedra. Aqui é o momento em que chega numa representação, né, que vai nos interessar mais, que é a escrita cuneiforme. Ela basicamente tem dois elementos somente, que é esse aqui, e esse outro, que um parece um preguinho e outro parece um Vzinho deitado assim, ó. E pode parecer para a gente muito confuso, mas não tem nada de confuso. Se você for à internet, tem gente que hoje consegue fazer uma escrita rápida, esses caracteres são muito pequenininhos, e tem gente treinada em fazer isso ainda hoje. Estudiosos, evidentemente, do assunto, do tema, né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo vai explicar aqui na frente, uma tabela de divisão e conversão de frações. Ó. Isso aqui. É o nível de sofisticação, né, gente? Deixa eu ver se ele fala dessa época da tabela aí, ó. É o primeiro milênio antes de Cristo, tá? Mais ou menos perto de 1000 antes de Cristo, aquela tabelinha ali, ó. Bom, bijuterias. Também desenhos. Também desenhos interessantíssimos que eles retiraram dos castelos, dos palácios da Babilônia e levaram para o Louvre. E aqui um código que aparece entre 1792 e 1750 a.C., que é o Código de Hammurabi. Ele é muito importante, você pode encontrá-lo na internet, em português, traduzido, um PDF desse código. E ele é importante porque ele está escrito nessa pedra aí. E é a primeira vez que um rei manda escrever códigos, as leis do país, né? E ele vai dizer que ele tem que obedecer o código como todo cidadão. Ele também está sujeito ao código que ele manda escrever. Então, é a primeira vez na história que a gente tem essa notícia, que um rei manda escrever e ele fala, eu também estou sujeito ao código. E o código é bem interessante porque tem muito castigo físico. Eu não me lembro exatamente, né? Mas seria como se fosse assim, você roubou um boi do vizinho, ou você devolve o boi ou nós cortamos sua mão. É coisa desse tipo, né? Você vai fazendo bobagem, você vai perdendo um pedaço do seu corpo. Então o código é muito rígido. Aqui os detalhes, né, desse código, vejam que não é ainda a escrita cuneiforme, né? Mas ela é bastante abstrata, bastante geométrica. Bom, estamos passeando aqui pelo museu agora, saímos da região da Babilônia, estamos perto da Mona Lisa, né, que é a pintura mais famosa do planeta, milhares de pessoas todos os dias visitando, fotografando. Ela fica hoje atrás daquele vidro ali, aquelas coisas todas para isolar as pessoas, porque é extremamente valiosa e provavelmente, né, eu acho que é fake. Acho que é uma cópia da Mona Lisa que puseram ali. Por que eu falo isso? A primeira vez que eu fui lá, em 98, 1998, ela não tinha toda essa proteção
e ficavam pessoas do lado impedindo que a gente fotografasse, principalmente com flash, para não destruir, não atacar, né, a pintura. E hoje em dia são milhares de flashes retirados ali, todos os dias tem milhares de pessoas. Então isso me faz pensar que substituíram. E como está atrás do vidro, não tem nem jeito de você constatar, né? Aqui para a gente ter uma ideia, né, de como o museu é cheio, né, como o museu é muito visitado todos os dias. Bom, eu queria chegar agora nas estátuas gregas. Nós vamos falar da Grécia mais adiante no curso, mas repara o nível de detalhe dessa estátua, desse deus representado aí. Repara que aqui do lado da perna direita dele, ó, tem aquela, aqui parece uma árvore, um tronco de árvore, né? Que está aqui com a função exatamente de ajudar a mantê-lo de pé, né? Quando você acaba de fazer, se você não acertou, ele vai cair e você perdeu a sua estátua. É um bloco de mármore, imagina o tanto de trabalho que dá. Um detalhe importante também: os deuses gregos, em geral, estão nus. Havia na Grécia um culto do corpo muito forte, e o corpo que todo mundo queria ver, o corpo considerado bonito, era o corpo masculino. Então, os deuses, em geral, eram musculosos, representados de maneira nua. As Olimpíadas eram disputadas, os gregos inventaram as Olimpíadas, né? De 4 em 4 anos elas eram disputadas, e os homens que faziam os esportes, eles ficavam nus diante da plateia. Todo mundo queria ver a musculatura, o corpo. O corpo bonito era o corpo do homem, né? Todo mundo queria ver o homem pelado. É mais ou menos isso. Olha, outro deus aí, também nu. E aqui a deusa de roupa, tá vendo? Não tem interesse no corpo feminino. O corpo feminino não interessa. A mulher pelada não tinha valor, vamos dizer assim. Na verdade, nos anos todos que eu vou ao Louvre, né, numa época eu vi lá uma exposição de deusas colocadas nuas. Mas uma vez só. Em geral, elas estão de roupa, né? Mais uma aqui, ó. Isso não tem nada a ver com essa ideia que a gente tem de pudor, né? Que a pessoa tem que se cobrir, etc. Ou não, que a mulher tem que ficar coberta. Não, não é nada disso, tá, gente? Isso não tinha essa conotação para o grego, né? Era uma coisa muito diferente. Essa coisa, né? Esse culto do corpo tinha tudo a ver com as crenças religiosas deles, o que ia acontecer depois que morresse, da importância de ter o corpo como aquilo que, né, o ser humano tinha de mais precioso e coisas assim. Aqui é a estátua mais famosa, que é a Vênus de Milo. Era uma época grega, e a gente pode ver que, né, muito provavelmente todas as estátuas eram feitas nessa técnica. Fazia-se a estátua, depois fazia os braços separados. Ela foi encontrada debaixo d'água, então não conseguiram achar os braços dela. É uma estátua muito linda, ela tem um movimento, parece que uma dança, né? E aqui, ó, a gente pode ver, né, o ideal de beleza grego da época, né? Como é que é o rosto dessa pessoa. E aqui para a gente ter uma ideia do tamanho dessa estátua. Bom, é isso. Aqui a gente vai terminar a nossa apresentação aqui do Museu do Louvre, né? E agora eu vou mostrar para vocês, por último aqui, uma coisa também interessante, que são os sistemas de numeração. E a gente vai entender um pouquinho do nosso próprio sistema de numeração, né? Então, voltando àquela ideia inicial, assim, por que sistemas de numeração? Eles vão aparecer exatamente nos povos que precisavam de contar grandes quantidades, precisavam de organizar o calendário. Então, os astecas e maias que tiveram, né, cidades muito grandes ali na região onde é o México, inclusive uma cultura que desapareceu antes da chegada dos portugueses, eles tiveram um desenvolvimento tecnológico e cultural muito importante. E dentre as coisas que eles produziram, surgiu um sistema de numeração. Eu vou preparar aqui a apresentação desse sistema, de alguns sistemas, para a gente poder apreciá-los aqui. Um momentinho só. Então, eu estou chamando de sistemas lógicos, tá bem?
Porque eles têm que ter uma lógica. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: em geral, como é que você faz um sistema de numeração? Você tem que pensar em agrupar quantidades, né? Quer dizer, vamos supor que você coloca um sistema de numeração que seja só um tracinho. Um tracinho, 2, 3, 4. Quando você chega no número 100, 154, fica dificílimo de ler 154 pauzinhos, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que agrupar. Eu vou agrupar de 5 em 5 ou de 10 em 10. Cada cultura vai agrupando de uma determinada maneira. E depois como é que os símbolos vão se relacionando à medida que os números vão ficando maiores. Então tem que ter uma lógica de organização. Por isso que eu estou chamando de sistemas lógicos. Então aí a gente conhece, por exemplo, os números romanos. Vocês já têm uma ideia dos números romanos, né? Aqui nós colocamos de 1 até 500, até 1000. E aqui vem esse desafio. Ó. Como é que a gente representa um número como 2716 no sistema romano? Vocês devem saber já, né? 2 de 1000, um D que é o 500, 2 Cs que é de 100, mais 10, mais 6, mais 1. Então, todos esses números, essas letras, né? Que os romanos copiaram dos gregos, essa ideia de colocar letras representando números, elas estão, no caso aqui, se adicionando. Agora, se eu coloco um número como 2414, fica um desafiozinho um pouco mais complicado, né? Como é que será que escreve 12.414 em romano? Então, ali, ó, a gente coloca o 12 com o traço em cima. Então, quando você coloca um traço em cima do número, você está multiplicando ele por 1000. 2 traços você está multiplicando por 1000 vezes 1000, que é 1 milhão. Então, um sistema bem interessante, bem prático, né, para representar quantidades, mas, né, vai ter um problema, como vai ter nos outros todos. Você não consegue fazer contas, você não consegue fazer as operações aritméticas com esse sistema. Então, os romanos, como outros povos, faziam, no caso dos romanos, com pedras. No caso, por exemplo, dos chineses, com ábaco, dos japoneses, com ábaco, né? Por isso que a palavra, né, cálculo vem do latim cálculo, que é pedra. Então, fazia-se conta usando pedras. Ah, essa pedra representa 1000, essa representa 100, essa representa 10. Eles tinham que manusear as pedras para fazer as operações e achar o resultado. Bom, aí eu estou representando a dificuldade de fazer essas operações no sistema romano. Não se fazia, tá? Fazia com pedra. Aqui os egípcios, um quadro do sistema egípcio. E aqui, ó, nós vamos seguir o desafio de representar 2716 agora em egípcio. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, para você descobrir como é que faz 2716 em egípcio. Então, aquela história do agrupamento que eu falei com vocês, né? O número 1, número 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, tá? E, né, se eu estou querendo 2716, olha, se eu vejo 1500, a gente vai vendo que há um sistema aditivo. O número 1000, que é esse representado aqui, essa é a flor de lótus, com 5 representações de 100, então dá 1500, né? 143 aqui do lado. Então, 2716 vai ser representado assim, né? 2000, 7 de 100, 10 e 6. Vocês vão ver, se vocês olharem imagens aí na internet, que a maioria das vezes eles não são colocados assim, os símbolos uns em cima dos outros, eles são colocados numa linha só. Mas essa representação que você coloca de 3 em 3, um em cima do outro, quando é o mesmo símbolo, simplifica muito a leitura. Agora vamos para os chineses. Os chineses também tiveram e têm esse sistema até hoje. Eles usam esse sistema, é um dos sistemas, são dois diferentes que eles usam, além do nosso, né? Esse que a gente usa também é usado na China na hora que eles vão fazer a matemática, tá? Mas quando vai representar número, por exemplo, no jornal, numa revista, eles usam esse sistema aí. Quando vai preencher cheques, né, documentos econômicos, aí já é um outro sistema. Então, a mesma coisa, vamos tentar esse desafio aqui, ó, antes de eu apresentar a resposta. 2716, como é que isso fica aqui em chinês? Se você quiser dar uma pausa no vídeo
e tenta fazer. Bom, quando você pega aqui embaixo, ó, 3.601, você tem um 3 ao lado do 1.000, ó. O 6 ao lado do 100 e o 1. Tá vendo? Então, nós temos aí um fator de multiplicação, tá? Vamos lá. Então, 2 vezes 1.000, 2.000. 7 vezes 100, 700, mais 10, mais 6. Então, quando você tem um número pequeno do lado do número grande, né, o 7 do lado do 100, você está multiplicando. O 2 do lado do 1.000, você está também multiplicando. Então, 2 vezes 1.000, mais 7 vezes 100, mais 10, mais 6. É bem engenhoso. Também não é possível fazer conta com esse número, tá? Com esse sistema de numeração. Não é possível fazer as operações. Aqui são mais complexos, são os números mesopotâmios, com aqueles dois símbolos, né? A escrita cuneiforme. Você tem o 1 e o 10, por exemplo. Então, né, você só tem símbolo para 1 e símbolo para 10. Tá? Repara que a partir do 60, o 60 é igual a 1. Está faltando alguma coisa aqui. Depois nós vamos falar. E aqui está, ó, 60 com 10. Então, 70. Tá vendo? 60 com 33, 93. 60 com 40, 100. 120 já é igual ao 2. Está faltando alguma coisa. E aí, né, nós vamos explicar mais direitinho. Aqui está o símbolo do 1. Aqui está o 60. Isso aqui, ó, é uma evolução desse sistema aqui, ó. Primitivamente, o 1 é igual a 60. Como é que você vai saber se o cara estava representando o 1 ou 60? Você tinha que saber a partir do texto que você está lendo. Você ia ter que deduzir se era 1 ou 60. Mas depois eles inventaram isso aqui, que é o zero. Então aqui a gente pode ler 1, 0. Né? Quer dizer, a casa das unidades é a casa das unidades. Ela vai até 59. Quando chega a 60, você passa para a segunda casa, a segunda ordem, que é a ordem dos 60. Né? Olha lá. Então, 61, 61, quer dizer que agora você separa as ordens. Aqui é a ordem das unidades e aqui das hexadezenas, vamos dizer assim. 62, 63, 64. Agora eu tenho um 10 aqui na ordem dos 60. Então, 10 vezes 60, 600. Esse número aqui é 605. Ó. E esse aqui, 606. E assim por diante. Você tem que multiplicar por 60 o que está na segunda casa. Aqui eu escrevi de 1 até 59. Né? Então está tudo dentro de uma mesma casa. Olha, o número 11, por exemplo, o 10 está do ladinho do 1. Se tivesse separado, bem separado, eu tinha que ler 601. Mas eles estão juntinhos, então eles estão na primeira ordem. Tá vendo? Na ordem das unidades. Então, aqui a gente está usando só a ordem das unidades, que ela vai até 59. Eu já falei isso, né? E você vai facilitar a sua leitura se você pensar no jeito que a gente divide as horas, por exemplo, no que tem de 60, né? Na nossa civilização. Além da hora, que é dividida em 60 minutos, um minuto em 60 segundos, a gente tem também a divisão dos graus na circunferência. Um grau é dividido em 60 minutos e um minuto dividido em 60 segundos. Então, essa divisão de 60 em 60 a gente deve aos babilônios por causa das tecnologias que eles nos passaram. E foi mantida, né, historicamente aí ao longo dos séculos, né? A gente podia ter por exemplo, um minuto dividido em 10 segundos ou 100 segundos, por exemplo, né? A hora dividida em 100 minutos, mas não é isso. Então agora o 2716. Como é que nós temos que fazer isso? Nós temos que ver quantos 60 tem lá dentro. Nós temos que dividir 2.716 por 60 para ver quantos 60 tem lá dentro. Nós vamos descobrir que tem 45 60 e sobra 16. E ela fica lá, ó. Então fica a escrita assim, ó. 45 e 16, tá? Então é como se eu falasse assim, olha, para ficar fácil. Quantos minutos tem em 2.716 segundos? Então, se você quer saber quantos minutos tem em 2.716 segundos, você tem que dividir por 60. Aí você vai descobrir que tem 45 minutos e sobra 16 segundos. É o que a gente está vendo aqui, ó, 45 escrito aqui
e 16 escrito aqui. Aí fica fácil, tá, gente? A partir de 3.600, né? Você já tem a hora, você chega na hora. Uma hora é o quê? 3.600 segundos. Aqui, por exemplo, esse número 4.317, tá? Como é que será que faz 4.317 nessa linguagem babilônica, tá? Se alguém quiser dar uma pausa no vídeo, se você quiser, dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue fazer. Bom, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir, tem que tirar de 4.317, 3.600, que vai dar uma hora. Esses 3.600, o que sobrou, né, tirando 4.317, o que sobrar, tirando 3.600, a gente dividir por 60, né? E aí a gente vai chegar, se a gente tira lá 3.600, o que sobrou a gente divide por 60, nós encontramos 11, né? 11 vezes 60, e sobra 57. Ou seja, 4.317 segundos vai dar 1 hora, 11 minutos, 57 segundos. É claro que para quem está tendo o primeiro contato com isso, fica muito complicado, muito difícil, mas é um exercíciozinho matemático muito simples. À medida que a gente vai ficando acostumado com ele, a gente vai entendendo mais. Então, repara, como o nosso sistema, o sistema babilônio é posicional. O que significa isso? Significa que o desenho da quantidade, ele muda o valor dependendo da ordem em que ele está. Repara, vamos pegar aqui esse 4.317. Esse 7 é 7 mesmo. Aqui está o 1. A gente sabe que não é 1, ele é 10, porque ele está na ordem das dezenas. Aqui está o 3, a gente sabe que ele não é 3, ele é 300, porque ele está na ordem das centenas. E o nosso 4 está na ordem dos milhares. Isso é uma coisa que a gente vai ensinando para as crianças naquela aritmética lá dos primeiros anos do ensino fundamental. Nos babilônios é a mesma coisa. Ó. Aqui a gente tem 57, então é 57 mesmo, né? Porque está na ordem das unidades. Quando a gente passa para a ordem das hexadezenas, nós temos aqui 11, mas não é 11. Eu tenho que multiplicar de 11 vezes 60, tá? E quando eu chego na terceira ordem, esse 1 que está na terceira ordem não é 1. Ele é 1 vezes 3.600. Então eu tenho aqui 3.600, aqui eu tenho 660, que é 11 vezes 60, não é isso? E aqui eu tenho 59. Então são posicionais, né? São números, é um sistema de numeração posicional. Então, aqui ficam essas perguntinhas para nós, né? Por que foi importante criar um calendário, criar um sistema de numeração? E por que a alquimia estava associada a elementos místicos desde o início, tá? Bom, aqui nós chegamos nos números maias. Agora nós vamos contemplar agora os Américas, América Central nos representando. Os maias tiveram um sistema de numeração extremamente sofisticado, a astronomia mais sofisticada dos antigos, representavam números com bolinhas e tracinhos, sendo que a bolinha vale 1, o tracinho vale 5. E repara que aqui no número 19 é o último número da casa das unidades. Então eles vão até 20. E aí, olha só, o 20 já tem uma bolinha em cima e esse símbolo embaixo, que é o símbolo do zero. Então é 1, 0. O que significa isso? Significa os meses, né? Eles contavam o ano de 300. É engraçado, o ano deles tinha 360 dias. Então eles tinham 18 meses de 20 dias cada, tá? Mas quando chegava, né, para completar o ano, faltava às vezes 5 dias, às vezes 6 dias. Então eles faziam um mês extra, que variava de ano para ano conforme, né, eles iam ajustando o calendário solar com o calendário deles. Tá bem? Porque o ano tem 365 dias e um quarto, e eles sabiam disso muito bem. Na verdade, eles desenvolveram 26 calendários diferentes, pelo que eu tenho notícia. Olha o número 21, ó. Uma bolinha embaixo e um em cima. O que significa isso? Olha, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, assim vai. Aqui o dia 19. O dia 20 é 1 em cima e 0 embaixo. O dia 21, 1 e 1.
Vamos pensar em deuses, que é assim que eles pensavam. Tinha o deus dos dias e o deus dos meses. Quando eu chego no 20, eu tenho o primeiro mês. Então, o deus dos meses recebe a primeira bolinha e o deus dos dias ficou vazio. Então, eu dou a ele uma tortinha de consolação. No dia 21, é um mês e um dia. Olha o dia 25, um mês e 5 dias. O dia 29, um mês e 9 dias. E assim vai. Ó. O número 76 são 3 meses, cada um de 20, 60, mais 16 embaixo, dá 76. O 100, 5 em cima, 0 embaixo. E agora, 2.716 novamente. Vamos ver. Então, né, a dica para a gente saber como é que tem 2.716, eu tenho que fazer aquela proporção, né? Se o primeiro, aqui na vertical, a primeira ordem vai até 19, o que está na segunda ordem eu multiplico por 20, o que vai estar no terceiro andar, eu tenho que multiplicar por 20 vezes 20, ou seja, 400, porque essa é a lógica dos sistemas posicionais, né? É uma lógica que vai fazendo uma potenciação, né? Na nossa unidade é 10 elevado a 0, na nossa dezena 10 elevado a 1, na nossa centena 10 elevado a 2, no nosso milhar 10 elevado a 3, e assim vai. No caso deles, na unidade 20 elevado a 0, dezena não, vintena, né? 20 elevado a 1, no próxima casinha acima, 20 elevado a 2, 400. Então, olha só, por essa lógica, né? Dá uma dica aí para a gente resolver. Pode dar uma pausa e tentar. Então, na verdade, nós temos que ver quantos 400 nós temos nesse número. Nós temos que dividir ele por 400, né? Dá 6,79. Então, eu tenho 6 de 400 ali. Se eu multiplico 6 vezes 400, vai dar 2.000, né? 6 vezes 4, 24. 2.400. Então, eu tiro 2.400 de 2.716, sobra 316. Agora, eu tenho que ver quantos 20 tem em 316. Então, eu já sei que eu tenho 6 de 400, né? E agora eu tenho que dividir 316 por 20, eu vou achar que eu tenho 15. E resta 16. Então, eu tenho 6 de 400, 15 de 20 e resto 16, tá? Então, olha lá. 6 vezes 400 no terceiro andar, 15 vezes 20 no segundo andar e 16 no primeiro andar, tá? Ok, mas não é isso. Oh, que é isso? Tem uma anomalia no sistema de numeração deles. Por quê? Porque o terceiro Deus, o Deus que está no terceiro andar, é o Deus dos anos. E o ano não tem 400 dias. Então, em vez de multiplicar essa terceira casa, o terceiro andar, por 400, eles multiplicavam por 360. Tinha uma anomalia nessa casa. Na casa mais alta não vai ter mais, vai multiplicar por 20 de novo. Mas era isso aqui, ó. Então, nós temos 7 de 360, né? 9 de 20 e sobrou 16. Então nós temos que começar dividindo por 360, tá? Complicado, né? Mas era uma coisa inseparável, né? A criação do sistema de numeração com, né, a astronomia, né? As crenças religiosas. E é isso, gente. Olhava para o céu e é isso, é assim mesmo, né? Dos céus, das estrelas, da composição dos céus, a gente chega, né, aos deuses, ao mundo espiritual, né? A uma conexão direta. Isso está em todos os povos, né? Muito bem, voltemos aqui. Então, gente, hoje a gente viu um pouco, né, das tecnologias desses reinos, dos grandes impérios do Neolítico. Eles desenvolveram muita tecnologia, do ponto de vista dos metais, né, e aí representado pela alquimia, das observações celestes, representada aí pela astrologia, dos sistemas de numeração que eles criaram. Então, durante milhares de anos, eles foram criando muitas dessas tecnologias. Por quê?
porque tinha gente que estava apta a trabalhar com essas tecnologias. Tinha gente separada da humanidade, do resto da sociedade, para fazer aquele tipo de trabalho, como era o caso dos sacerdotes, dos artesãos e etc. Então, a agricultura e pecuária em larga escala, porque ela possibilitou a divisão de classes, então ela possibilitou essa explosão de tecnologias. E curiosamente, aqui no Brasil, não vai aparecer essa explosão de tecnologias por aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Não tinha aqui nenhum animal domesticável na fauna brasileira inteira. Então é isso, nós vamos ver que esse desenvolvimento tecnológico vai avançar até chegar ao ferro. O ferro vai construir, vai produzir agora as ferramentas, armas mais poderosas, e curiosamente aí vai iniciar a decadência desses impérios. Vai ser o nosso próximo tema, tá? Como que vai terminar essa fase dos antigos impérios, como que eles vão chegar à decadência. Nós vamos ver, vai ser a nossa próxima revolução tecnológica. Então, até aqui nós falamos da revolução que foi perpetrada pelo Homo erectus, quando ele descobre a fogueira e quando ele cria ferramentas que ele carrega com ele. Então ele vai construindo essa ideia do que sou eu, né? Essa compreensão do eu distanciado do resto da natureza, e isso vai chegar na gente depois como Homo sapiens, com uma clareza, né? Que nós não somos mais como os animais, nós somos diferentes, nós temos esse eu que é nosso. E agora, com a agricultura e pecuária, a gente vai sofisticando as possibilidades tecnológicas e vai criando também novas maneiras de pensar e interpretar o mundo. E agora nós vamos ver que com a chegada do ferro, né, já vai produzir uma terceira explosão, né, uma terceira revolução tecnológica. E nós vamos ver, eu vou deixar isso claro, por que eu não falo que a idade do bronze é o fim da idade da pedra, tá bem? O bronze ainda não foi tão revolucionário quanto o ferro. Então é isso, gente. Até a próxima. E vamos deixar lá as perguntinhas para vocês.